Viver tempos sombrios como nós vivemos e somos testemunhas presenciais da história é ruim e é bom, né? É ruim porque nós gostaríamos que o Brasil estivesse funcionando plenamente, as instituições democráticas, tal, a economia estivesse bombando, tal. É bom porque nós temos a possibilidade de refletir sobre o que está ocorrendo e participar da mudança, né? E finalmente fazer aquilo que o Deodoro não conseguiu fazer, apesar de tentar, lá 15 de novembro de 1889, que era proclamar a República, tendo em vista que ele somente anunciou um novo regime e tal. E o que nós estamos assistindo agora é isso. Há muita turbulência no país, como raramente nós vimos nos últimos 50 anos. E a turbulência tudo indica que não deve terminar. Para alguns, muito otimistas, imaginava que o impeachment encerraria a crise política. O impeachment era parte da crise política, não ia encerrar, ia continuar, porque a necessidade de fazer uma reforma dos costumes republicanos é uma exigência hoje da sociedade. A grande questão é como fazê-lo. É se as instituições criadas pela Constituição de 1988 dão condições para essa reforma. Em certos países ocorreram contradições, como por exemplo na França. Vamos falar um país que sempre teve muito vinculado politicamente o Brasil. A nossa república, por exemplo, é de matriz francesa. Nós temos o símbolo da Mariana, que é o símbolo da França, né? Durante muito tempo, a Marselhesa era tocada no final do século XIX, já durante a República, antes do hino nacional, se tocava a Marselhesa, né? E por aí vai e tal. Símbolos franceses estão hoje espalhados em edifícios públicos brasileiros, né? O barrete frígio, que é aquele gorro da Saint-Clotilde de Paris, é símbolo de muitas cidades aqui do interior de São Paulo, São José do Rio Pardo, por exemplo, tal. Então a França tinha contradições terríveis nos anos 50 com o parlamentarismo fracassado, né? E a Quarta República, aquela que nasceu lá em 44, foi até 58 e veio um golpe de Estado patrocinado pelo De Gaulle. Um golpe de Estado impôs a Quinta República, uma nova Constituição, um regime semi-parlamentarista, 2 turnos, tudo isso é da França que outros países adotaram, inclusive o Brasil e tal, né? Foi um momento de um choque. O que vai ocorrer no Brasil hoje? Provavelmente essa solução à la De Gaulle, porque não há nenhum De Gaulle aqui, nem Guerra da Argélia, não deve ocorrer. Apesar que alguns querem, muito poucos, mas nas redes sociais eles estão muito presentes, e ontem no plenário da Câmara, uma solução de força. Mas notem que há uma confusão sobre o que fazer e como fazer. Há problemas conceituais, desconhecimento de significados básicos que um dicionário de política, cito por exemplo entre tantos outros o Norberto Bobbio, poderia ajudar a compreensão com o conceito, porque só serve o conceito, ele só serve para nós, pesquisadores ou não interessa, se ele permite melhor conhecer o real. Se ele confunde o real, o conceito não serve, né? Então, aprender os conceitos básicos e tal. Mas eu tento entender, eu discordo radicalmente do que fizeram lá na invasão, e a fala que misturava desejo de um golpe militar, ou como chamo, intervenção constitucional militar, não está no artigo 142, nada disso, e ao mesmo tempo falava viva Sérgio Moro, que é o oposto. Você está falando do funcionamento, no caso o juiz Sérgio Moro, um juiz da Justiça Federal, como é sabido, de um funcionamento que segue os trâmites do que muitos dali eram contrários, né? Ou seja, então nós estamos vivendo um momento muito complicado. A tensão política vai se aprofundar. Teremos o final de ano, e vivo repetindo isso, mais tenso dos últimos 50 anos. Tentativa de solução em Brasília, na base de empurrar a sujeira para baixo do tapete, não vai dar certo. A Praça dos Três Poderes não percebeu que o Brasil mudou. A tensão vai continuar. A crise só vai terminar, a crise política, quando medidas saneadoras forem efetivamente aprovadas e quando certos símbolos da corrupção brasileira forem presos. O Cabral é um deles. O Garotinho era uma coisa menor hoje, as pessoas nem lembram do Garotinho. Ele estava fazendo comprando votos em Campos tal. A Cabral, um corrupto de marca maior, eu citei tantas vezes aqui, e cobrava a prisão dele e tal. Mas o símbolo maior é o Lula, não tem jeito. Porque não é possível ter, por exemplo, o Eduardo Cunha, que foi preso, ele recebeu dinheiro de Benin, de uma venda da Petrobras para Benin, e você fala, mas o que tem a ver isso tal? Tem a ver com a Petrobras, por sinal até hoje Gabrielli, onde está José Sérgio Gabrielli? A maior parte do tempo foi presidente da Petrobras durante o Petrolão. Mas aí você puxa, vai dar no Lula. Enquanto o Lula estiver leve,
livre e solto, ou invertendo também, né? Como diria as frenéticas, né? Não vai parar. Só vai parar isso quando um conjunto de medidas forem adotadas. Mas há um símbolo, porque tudo na política é símbolo. A Revolução Francesa começa formalmente a 14 de julho de 1789, mas o chamado, entre aspas, Grande Medo, como é chamado na historiografia francesa, tem o clássico do Lefebvre sobre isso, começa um pouco antes. Começa a se invadir castelos feudais, queimar títulos feudais. Até em agosto, 2 de agosto, se não me engano, quando a Assembleia vai extinguir o feudalismo. Mas qual é o símbolo da Revolução Francesa? A tomada da Bastilha, o 14 de julho. Quantos tinham lá? 1 dúzia de prisioneiros. Claro, só meramente simbólico. Mas quem entendeu aquilo? No livro da Hannah Arendt, o da Revolução, no último capítulo, A Herança Perdida da Revolução Francesa, tem um diálogo muito interessante. O mordomo do Luís XIV em Versalhes, porque há toda uma parafernália da monarquia absolutista, falou: Sire, tomaram a Bastilha. Ele disse para o mordomo: é uma revolta? O mordomo falou: não, Sire, é uma revolução. Ou seja, o símbolo era a Bastilha. Não importa que lá tinha 1 dúzia de pessoas, era o símbolo do absolutismo, da arbitrariedade do absolutismo. Hoje, no Brasil de 2016, qual é o símbolo disso tudo? Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto ele não for preso, ele nos humilha todo dia. Ele solto, com seus defensores pagos com dinheiro roubado dinheiro nosso, enquanto seus filhos têm dinheiro roubado, enquanto ele estiver solto, a República não vai se acalmar. É condição sine qua non para a paz pública, por restabelecimento da ordem, a prisão imediata de Luiz Inácio Lula da Silva.